que vocês também participassem da aula com perguntas. Quando vocês perguntam, a aula fica muito mais interessante para mim, tá? Que estou aqui olhando para uma tela, né? E ao ser questionada, eu me sinto assim, em interação com vocês, me sinto melhor. Acho que a aprendizagem flui mais também. Mas eu vou começar aqui, aí vocês podem questionar ao longo da aula. Vamos lá, então. Pessoal, meu objetivo hoje é que ao final da minha aula vocês compreendam o que é texto, compreendam o que é discurso e qual a importância desses dois conceitos para o estudo da língua portuguesa, tanto para que alguém se torne um melhor leitor e também um melhor escritor. Aos que já sabem discernir o sentido de texto e discurso, né? Eu espero trazer talvez alguma informação a mais na sala. E aos que ainda não sabem, né? Eu espero trabalhar esses conceitos de acordo com alguns teóricos e fundamentar, né, por meio deles, o conhecimento acerca de cada um desses vocábulos. A gente vai começar por texto, que é um conceito mais simples, e posteriormente eu trabalharei o conceito de discurso, que talvez seja um pouco mais complexo. Alguém quer participar, para começar, dizendo o que entende por texto e discurso? Alguém quer participar da aula falando ou escrevendo no chat um conceito que já possui, tanto para um tema como para outro? Se ninguém quiser participar, vou eu mesma, né? Mas se alguém quiser participar já falando alguma coisa aqui que leu, ou mesmo os vídeos que assistiu, né? Enfim, que eu pus no Aba Faceli, fiquem à vontade. Tá. Vou continuar, então, né? Então, vamos lá. Afinal, o que é um texto? Desde o início da vida escolar, vocês estão muito acostumados a ouvirem a palavra texto, né? Ler um texto, escrever um texto, interpretar um texto. Essa palavra, ela assombra, né, a vida de todo mundo que é matriculado em uma escola desde muito cedo. Então, é um termo ouvido o tempo todo por todo mundo, durante toda a vida escolar, e, na verdade, vai ser utilizado, assim, ao longo da vida toda, né? Uma vez que na sociedade em que vivemos, somos cercados de textos por todos os lados. Mas, segundo um teórico de renome, que aqui trouxe, né, que é Fiorin, o que é um texto? Bom, eu vou usar aqui o conceito dele, que é também um dos mais aceitos socialmente pela academia, enfim, né, pelos linguistas em geral, acerca do que é texto, né? Segundo os linguistas, dentre eles Fiorin, o texto é um organizado de frases ou enunciados, e esse organizado é feito de tal modo coerente que ele acaba por comunicar algum sentido a outros, né? Então, é um conceito assim geral de texto, segundo os linguistas, mas também segundo Fiorin, é qualquer junção de frases, de períodos, que possui coerência e comunica algo a algum interlocutor. Então, o texto é uma produção de sentido por meio de enunciados que se objetiva a comunicar algo a alguém. E socialmente, os textos se organizam por meio de gêneros. Logo, nós temos a fábula, a notícia, as receitas, as histórias em quadrinhos, né, os textos argumentativos, como a tipologia mais comum ao texto do Enem, né, que todo mundo conhece e produz. E, enfim, os romances são gêneros, né, ou seja, as formas como os enunciados se organizam em determinados gêneros, a fim de construir sentidos coerentes aos interlocutores. Somos cercados de textos por todos os lados, e a maioria dos textos é formado por palavras, mas alguns deles, como as histórias em quadrinhos, são textos verbo-visuais, né? Eles possuem palavras e também possuem figuras, imagens, né? Sendo que os textos geralmente são feitos por meio de vocábulos, palavras. O texto, ele possui um autor, ou seja, ao ser escrito, ele é escrito por um indivíduo, por um sujeito.
E o texto, então, ele sempre possui uma autoria determinada, ou seja, alguém que o produziu. O texto é, de certa forma, né, o discurso materializado. Porém, ao passo que o discurso é algo coletivo, o texto é algo individual. Então, quando eu escrevo um texto, esse texto ele tem a minha autoria e ele me pertence. Mas o texto ele é diferente do discurso. Uma coisa é o texto, que é algo individual e meu, pessoal. Outra coisa é o discurso, que está no texto, porém é algo coletivo, pertencente a uma memória. E aqui eu acho que as coisas começam a se complicar um pouco, tá? E eu vou ter que explicar melhor agora, porque eu vou começar a explicar o que é discurso para vocês entenderem e separarem uma coisa da outra. De modo geral, o que eu posso dizer? Quando eu escrevo uma redação para o Enem, aquela redação ela é um conjunto de enunciados, períodos e frases que buscam informar algo a um interlocutor e que seguem determinado gênero, que é o gênero dissertativo. Logo, isso faz da redação do Enem um texto. Como eu escrevo esse texto é meu. Logo, ele pertence a mim e ele tem uma autoria. E isso, né, a isso eu dou o nome de texto. Os textos existem aos milhares, são escritos todos os dias e nos rodeiam e são divididos em determinados gêneros. Os gêneros são formas em que esses textos se organizam. Quando eu abro o site de Linhares, por exemplo, para ver quem morreu hoje em Linhares, porque é mais isso que tem lá, alguém escreveu isso, né? Em modelo de notícia, por meio de enunciados verbais, para informar algo a alguém. Logo, eu tenho um texto ali. Por quê? Porque eu tenho um autor, eu tenho um conjunto de enunciados e eu tenho uma informação. Perguntas? Ou está confuso? Posso continuar? Ok. Beleza, mas isso eu acho que vocês realmente não teriam dificuldade nenhuma de entender. Porque isso vocês estudaram ao longo da vida de vocês, desde o ensino primário, quando o professor sempre trabalhou com vocês a questão do texto, a produção textual. Enfim, né, é uma coisa que está ali o tempo todo na vida de todo mundo que estuda. Porém, a gente tem que separar uma coisa que é o texto de outra coisa que é o discurso. E é o discurso que eu preciso que vocês entendam. O que é o discurso, então? Vamos lá. Eu vou passar aqui, tá? O discurso é algo que dá alma ao texto, ou seja, eu posso dizer que o discurso são as ideias que estão no texto, e essas ideias, do ponto de vista da linguística, elas não nos pertencem. Eu vou voltar aqui para aceitar mais alguém. O texto é nosso, ou seja, somos nós que escrevemos o texto, organizamos as palavras, utilizamos os enunciados ali do jeito que nós achamos melhor. Somos nós que damos vida ao texto, né? Porque o texto é o esqueleto. Mas o discurso que está no texto, o discurso que define esse texto, ou seja, as ideias que estão nesse texto, não são as nossas ideias. Não são nossas, não nos pertencem. E aí a gente tem que entender, então, o que é isso? O que é esse bendito discurso que sempre está presente nos textos que produzimos e por que esse discurso não é nosso, né? E aí aqui eu trouxe uma definição do que é o discurso, né? Do que é isso. Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui uma fala do Orlandi, mas antes de entrar nesse teórico, que é um teórico brasileiro, eu vou falar para vocês um pouquinho de um teórico chamado Mikhail Bakhtin. Porque ele talvez tenha sido o primeiro a estudar e a definir melhor
o que seria o discurso. Segundo Bakhtin, quando falamos algo, por exemplo, eu estou aqui a falar algo com vocês, tudo isso que falo agora, neste momento como professora, mas também tudo que falo o tempo todo como cidadã, como mãe, como esposa, não é algo que eu criei, não é uma criação que me pertence. Tudo que falo aqui, e tudo que falo o tempo todo, e assim todo indivíduo, é algo que ele assimilou de outras pessoas com quem ele teve contato. Desse ponto de vista, né, defendendo-se essa ideia, tudo que falamos não é nosso. Tudo que pensamos não é um pensamento próprio. Tudo que verbalizamos é algo que assimilamos de discursos que ouvimos, que lemos, de pessoas com quem convivemos. Como se, ao falarmos, né, ao expressarmos aqui as milhares de ideias que nós achamos que somos nossas, né, que achamos que pertencem a nós, né, estamos, na verdade, enunciando e falando ideias que pertencem a outros. E para provar esse ponto de vista, né, eu posso utilizar aqui, por exemplo, Linhares. Eu vou encontrar muitas pessoas que professem o budismo em Linhares, ou que professem a religião muçulmana em Linhares. Talvez existam, eu não conheço ninguém. Se existirem, estão no campo das unidades, né? São pouquíssimas pessoas. Porque a maioria das pessoas que vivem em Linhares professam a fé cristã, ou evangélicas ou católicas, a grande maioria. E por que fazem isso? Porque utilizam um discurso religioso com que convivem, né? Então, elas aprenderam esse discurso religioso dos pais, avós, e agora elas enunciam também para seus filhos. Sendo que isso ocorre com tudo, né, em torno delas. Por exemplo, vocês podem observar o esporte favorito do brasileiro, da grande maioria, é o futebol. Por que gostam do futebol? Porque aprenderam a gostar por meio de outras pessoas com quem conviviam e que falavam de futebol, e dessa forma o discurso futebolístico foi se emaranhando ali na mentalidade de todo mundo, né? E todo mundo acaba por gostar de futebol em Linhares ou no Brasil, ou a grande maioria. E isso seria, então, o discurso. O discurso é um conjunto de pensamentos, de ideias, né? Que nós possuímos, mas que não são criadas por nós. São assimiladas no convívio que temos em sociedade. E ao escrevermos um texto, e aí é que entra a questão de discurso e texto, né? Qual a relação dos dois, né? Ao escrevermos um texto, somos nós que organizamos o texto por meio de palavras, somos nós que fazemos todo esse esqueleto, né? Que definimos como as palavras estarão organizadas, qual é o tipo enfim, né? Proposta ali. Agora, o discurso desse texto não é meu, não é exatamente meu, como eu gostaria, como eu penso, na verdade, talvez inocentemente que seja, né? É um discurso que eu aprendi e eu assimilei com outras pessoas. Eu vou voltar aqui para perguntar para vocês. Tá ficando maluco isso ou tá dando para entender alguma coisa? Eu vou trazer muitos exemplos, eu tenho muita coisa na aula ainda para deixar isso mais claro. Eu estou tentando aqui jogar os conceitos duros para começar assim, depois eu vou exemplificar. Tá dando para clarear ou tá ficando complicado? Alguém pode responder e assim fazer alguma pergunta? Ok, vou continuar então, tá? Podem até não concordar com isso, né? Mas aí vão ter que ter uma teoria para provar que tá errado, mas podem até não concordar. Mas segundo os estudos de texto e discurso que eu trago até vocês, essa é a ideia, tá? Então, ao falarmos, ao escrevermos, o texto é nosso, o discurso não. Aí, segundo o Orlandi, né, o discurso é um processo contínuo que não se esgota em uma situação particular, né? Outras coisas foram ditas antes e outras serão ditas depois. E aí eu trouxe aqui duas frases, uma do Bakhtin e uma do Shakespeare, para eu tentar mostrar isso para vocês assim, de maneira mais clara, né? Porque eles definem aqui discursos de duas maneiras. O Bakhtin, ele define pelo lado da linguística e o William Shakespeare pelo lado literário, com uma frase
em um livro muito famoso. Então, segundo Mikhail Bakhtin, né, o nosso discurso está relacionado a discursos alheios. Quando nós falamos, pela nossa boca, falam nossos pais, falam nossos avós, falam nossos bisavós, falam nossos tataravós, porque eles, né, constituíram o nosso discurso. E quando os nossos filhos falam também o nosso próprio discurso, né? Mas o nosso discurso não é só algo familiar também, né? O culto que cada um frequenta, os livros que cada um lê, as coisas que assiste na televisão, ou enfim, na Netflix, também são responsáveis pela criação do seu discurso, né? As coisas que você vê na escola, na faculdade, tudo isso vai formando o seu discurso, que não é seu. Para isso, Bakhtin diz o seguinte: o que ocorre de fato é que quando me olho no espelho, em meus olhos olham olhos alheios. Quando me olho no espelho, eu não vejo o mundo com os meus próprios olhos desde o meu interior. Eu vejo a mim mesmo com os olhos do mundo. Eu estou possuído pelo outro, né? Enfim, né? Fazendo um apanhado das palavras que o linguista diz aí, somos iludidos ao pensarmos que quando falamos ou que quando escrevemos o que pensamos, né? Escrevemos um discurso que é nosso. Não, nós nos apossamos de um discurso com o qual convivemos, né? E organizamos esse discurso por meio de textos, né? Então o texto é nosso, mas o discurso não. E ao morrermos, né, a nossa autoria se desfaz, o nosso lado individual morre para sempre, né? Isso não quer dizer que o nosso discurso morre, né? Porque muito do que também plantamos aqui vai ser assimilado por outros e nosso discurso continua, mesmo após a nossa morte. E William Shakespeare, até utilizando ali uma frase de um livro muito famoso, de Hamlet, né? Nós temos mais dos nossos pais do que gostaríamos, né? Ou seja, nós não conseguimos escapar dos discursos que nos rodeiam, né? Nós somos escravos desses discursos. Vou voltar aqui a vocês. Perguntas? Gostaria que alguém participasse, perguntasse alguma coisa? Adoraria. Podem até perguntar pelo chat. Podem até falar assim, não concordo. Fala, Tainara. A Tainara acho que quer perguntar alguma coisa. Pode falar. Você vai perguntar, Tainara? O seu texto continua, porém você morta jamais produzirá um texto posteriormente. O discurso do seu texto, ele perpetua-se. Por exemplo, Machado de Assis faleceu, né? Há mais de 100 anos. Ele nunca mais escreveu um livro, ou seja, nenhum texto mais foi escrito porque o autor faleceu. Então, a autoria finalizou com a morte. Mas muitos outros livros foram escritos a partir do discurso presente nos textos de Machado de Assis. Quando a gente fala assim que um livro não morre nunca, de certa forma é verdade, né? O autor do livro morreu, o texto daquele jeito lá nunca mais será escrito, mas o discurso dele continua. O discurso é a alma, né? A opinião, ela é fruto de um discurso. Então, a opinião, ela não é o discurso todo em si, né? Mas ela é fruto de um discurso também. Quando eu opino, eu estou opinando por meio de um discurso que eu quero defender. Sim, a opinião, ela é uma das faces do discurso. Agora, quando eu dou uma opinião, eu acho que é minha. Tipo assim, a minha opinião, ainda me enche a boca, né? A minha opinião. Mas quando a gente opina sobre algo, a gente está opinando sobre algum discurso que já existe antes de nós, né? A gente adotou aquele discurso. Quando eu falo assim, eu sou contra o aborto, ou eu sou a favor da descriminalização do uso de drogas, né?
São até opiniões que causam bastante confusão, né? Porque são polêmicas. São discursos, na verdade, né? A liberação do aborto, a descriminalização das drogas, tudo isso são discursos. E quando eu falo, então, sobre isso, quando eu dou essa opinião, eu estou, na verdade, escolhendo um lado do discurso. Mas eu estou assimilando um discurso que já existe, eu não estou criando um discurso, o que é totalmente diferente. O Brás Cubas é uma licença poética, né? Porque ele é um narrador depois de morto. Muito criativo. Existe texto sem discurso? É a mesma coisa que perguntar assim: existe escola sem partido? Existe fala sem ideologia? Vocês acham que existe? Existe fala neutra? Existe alguém que não tome partido ao escrever ou ao falar alguma coisa? Eu não acredito. Eu acho que isso é conversa para boi dormir. Porque até quando eu falo assim, eu quero uma escola sem partido e eu quero uma fala neutra, eu tenho algum discurso por trás ali. Eu tenho alguma ideia que eu quero defender. Então, não existe texto sem discurso. Até um texto científico que é extremamente racional, né, tem um discurso científico. A Bíblia tem um discurso religioso. Não tem como. Tudo tem uma ideologia, tudo tem uma face, tudo tem uma defesa de algo, né? É muito complicado. Tudo tem um discurso que respalda. Não existe texto sem discurso. É igual aqueles textos de primário, assim, né? Ivo viu a uva lá quando você aprende, começa a escrever, né? São textos desinteressantes, porque eles não têm função informativa. Uma vez que eu queira informar algo, vai ter um discurso. Perguntas? Eu vou continuar então, tá? O Michel Foucault, que é um filósofo, talvez vocês tenham estudado com o Sandro, talvez, né? Não sei se estudaram ou ouvido alguma coisa sobre Michel Foucault. O Michel Foucault, ele estudou muito, muito os discursos, né? Enquanto Bakhtin, ele explica o que é o discurso, o Michel Foucault, ele explica como o discurso é usado pelo poder, né? Porque é ingênuo pensar, né, que não existe uma disputa pelo poder no mundo. Sempre há grupos interessados no domínio do poder. Agora, o que é possuir o poder? Né? O que é ter o poder em mãos? Né? É ter dinheiro? Ou seja, basta ter dinheiro para ter poder? Será que é isso? Né? É uma questão assim que às vezes nos perguntamos. Será que basta ter dinheiro e aí teremos o poder? Historicamente já foi provado que não. Para se ter poder, é preciso também se dominar o discurso. Ou seja, o domínio do poder não passa pelo domínio dos meios econômicos tão somente. Mas tanto o domínio do poder como o domínio dos meios econômicos, eles passam pelo domínio do discurso, né? Então, o Michel Foucault diz o seguinte: o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. Ou seja, todos aqueles que querem o poder, que almejam o poder, que sonham com o poder, eles sabem que para conseguirem, né, tal anseio, tal desejo, antes de ter o poder, eles têm de dominar o discurso. Ou seja, eles têm que dominar, de certa forma, né, entre aspas, uma verdade aceita pela maioria. E aí eu trouxe aqui algumas situações em que o domínio, ou seja, a conquista do poder, ela se deu primeiro pela conquista do discurso, né? Então nós temos aqui alguns eventos importantes, né? A Revolução Francesa, a Revolução Russa e a implantação do nazismo, que foram 3 eventos ali que mudaram a história do mundo entre os séculos 18 e 20. Antes que essas 3 revoluções se concretizassem, né, a Revolução Francesa no século XVIII e a Revolução Russa e o nazismo no século XX, antes que eles se materializassem politicamente, houve um domínio, houve um anseio pelo domínio do discurso, né?
Os franceses tiveram que mudar o discurso da população, ou seja, a verdade que a população aceitava acerca da história. Da mesma forma fez a Revolução Russa, quando implantou o comunismo, né? Ela muda modificar a maneira da população pensar para depois a revolução se implantar, né? No poder de maneira efetiva. E da mesma forma Hitler, né? Não foi do dia para a noite que ele implantou o nazismo, ele teve ali uma década para modificar o discurso, a maneira de pensar dos alemães, para posteriormente ele efetivar, né, o projeto de poder que ele almejava. Então, esses 3 eventos históricos aqui mostram que o domínio do poder, ou seja, a chegada de alguém no poder, passa também pela mudança do discurso da grande maioria. Eu vou voltar aqui para vocês perguntarem no chat ou fazerem alguma pergunta ou fazerem alguma consideração também. Vamos participar, gente? Vocês estão entendendo a importância da ideia do discurso, a grandiosidade que isso tem, né? Quando alguém domina o discurso, ele também chega ao poder por meio disso, né? E ele só chega ao poder, na verdade, quando ele domina o discurso, né? Quando ele convence uma grande maioria a pensar de determinada forma, né? Vamos perguntar, gente. Os políticos, Adriano, eles precisam criar discursos, né? E fazer com que as pessoas creiam nesses discursos, né? Porque é o modo de tomar o poder deles. Eles só conseguem chegar por meio disso, né? É interessante quando a gente tem uma troca, né, de poder, porque nós vivemos ali uns 13 anos com o PT, mais ou menos, né? Foram 13 anos, eu acho, de PT. Então, todos vocês, mais ou menos, ficaram adultos ali com o governo do PT, né? Eu acho que pela idade de vocês eram crianças, o PT assumiu. E aí vocês agora viram a troca de poder, a partir de 2016. E vocês viram que para que esse poder fosse tomado da mão da esquerda, foi necessário uma mudança de discurso. Então, a direita, ela fez um trabalho ali nas redes sociais, né? Onde ela pôde, onde ela encontrou meios para poder mudar o discurso da população em relação a uma verdade ali até então aceita, né? E a direita chegou ao poder porque houve uma mudança de discurso, porque as pessoas começaram a pensar diferente do que elas pensavam, elas começaram a ver coisas de uma maneira diferente do que elas viam anteriormente. A Isabelle perguntou: o discurso, no caso, é algo próprio de cada um e tem função de convencer algo a outras pessoas? O discurso é coletivo, tá? O discurso é coletivo por quê? Porque ele está na memória da sociedade. Os indivíduos se apropriam de determinados discursos, geralmente discursos com os quais eles convivem. E eles vão se moldando a esses discursos. O discurso ele tem a função de convencer as pessoas? Sim, o discurso ele sempre procura, né, se apregoar ao pensamento de alguém. Então, ele sempre procura, né, fazer parte da índole de alguém, da maneira de pensar e ser de alguém. É meio complicado ainda, não sei como explicar isso melhor. Eu tenho alguns exemplos aqui no slide que eu vou trazer. Mas aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho, acho que é Marx. Esse é Marx. Marx, ele escreveu um livro chamado Manifesto Comunista e muitos outros livros, né? Ele é um filósofo. Então, ele traz um discurso novo. Ele é bastante inovador, né? Nós ainda não podemos dizer, por exemplo, que ele cria uma coisa dele. Ele ainda vai, claro, né, buscar esse discurso em outras coisas que ele leu e viu e conviveu. Mas ele é um filósofo e ele traz ali um discurso, ele materializa em livros, né? Ele escreve esse discurso em textos. Para eu tentar mostrar para vocês. Então, ele materializa o discurso do comunismo em livros, em textos. Os textos são de autoria dele, né? O discurso ele põe ali, talvez, de coisas com as quais ele conviveu,
Mas até então isso não estava muito bem materializado em obras, né? Ele materializa. Esse aqui eu não sei quem é, mas esse aqui é Lenin e esse aqui é Stalin, certo? O que Lenin e Stalin faz? Eles se apropriam das ideias de Marx, eles jogam essas ideias para a sociedade, geralmente por meio de mídia, e no caso, na época deles, por meio de panfletos, eram coisas assim que eles utilizavam, né? Eles convencem a população do discurso deles, que foi o que Lenin fez, primeiro, né? E Stalin continuou. E aí eles derrubam o poder que está, né? O discurso que existe, que no caso eles derrubam os czares, né? Eles derrubam os imperadores russos e efetivam o discurso comunista e implantam o comunismo na Rússia. Eu trouxe esse exemplo aqui para ver se vocês entendem a ideia do discurso, tá? Então, a partir de um texto de Marx e de um discurso que Marx põe em seus textos, eles mudam a mente e a cabeça das pessoas em geral, as pessoas apoiam, né, essa ideia, e aí eles derrubam o poder, né? E aí, no caso, derrubam os czares russos e implantam o comunismo. Foi assim que aconteceu lá. Deu para entender? O Engels escreveu. Será que essa figura aí é do Engels? Eu não sei como que o Engels... Deve ser o Engels, esse aqui barbudo aqui, né? Eu sei que esse é Marx, eu sei que esse é Lenin, eu sei que esse é Stalin. Eu sei que esse escreveu os livros e esses conseguiram mudar o discurso da população, ter apoio e destruir um poder para implantar outro, né? Como disse Foucault, o discurso é a disputa, o poder é a disputa pelo discurso, né? Obrigada, Adriano. É Engels, né? Eu nunca tinha visto uma figura dele. Aí eu tenho aqui, mas deu para entender com o exemplo que eu usei aqui? Deu para entender a ideia do discurso? Beleza. O Marx morreu, né? O Marx faleceu, o Engels faleceu antes da implantação do comunismo. O Marx não viu o comunismo implantado. Mas o discurso dele perdurou, entenderam? O discurso dele perdurou por meio dos textos que ele escreveu. O texto é dele, o discurso agora é de todo mundo que queira, né, adotá-lo. Aí eu tenho aqui o Hitler também, né? O Hitler, ele foi uma figura muito popular na Alemanha, né? E ele só conseguiu fazer o que ele fez e chegar onde ele chegou porque ele primeiro plantou o discurso, né? É um caso diferente do que aquele que ocorreu na Rússia, bem diferente, né? São um pouco antagônicos ali, mas o meio que eles utilizaram é o mesmo, né? Eles chegaram ao poder por meio da implantação de um discurso. E o Hitler, ele fez isso muito bem na população, né? Ele só conseguiu implantar o nazismo porque ele conseguiu fazer as pessoas apontarem para os ideais nazistas, né? Se eu não me engano, este aqui do lado é Mussolini. Mussolini implanta o fascismo na Itália, né? E ele também, depois de morto, né? Enfim, como ele foi morto lá, e Hitler também, mas as ideias dele, principalmente as de Mussolini, ainda persistem, né? Ou seja, os discursos fascistas, né? Aí eu tenho aqui alguns campos do discurso, né? Eu botei aqui os mais comuns. Os discursos religiosos, os discursos científicos, os discursos midiáticos, os discursos familiares, os discursos ideológicos e por aí vai, né? Então, quando um padre ele vai fazer um sermão na igreja, ou um pastor vai fazer uma homilia, não sei como os pastores falam, na igreja católica é homilia, né? Quando ele faz a homilia, o texto ali é dele, é ele que está organizando as palavras como usa, né? Mas o discurso por trás desse texto é um discurso que não é dele. Então, se 10% ali eu tenho de texto, que é como ele organiza a fala, 90% eu tenho de discurso, que é algo que ele assimilou de coisas que ele leu e ouviu e agora, né, está ali jogando a outros por meio do seu sermão. Eu vou voltar aqui para vocês. Perguntas? Vocês estão entendendo como é importante essa ideia de entendimento do discurso? Até para criticidade, né?
Porque quando a gente lê algo, a gente não pode ler de maneira ingênua, né? A gente tem que entender que tudo aquilo que é escrito traz um discurso impregnado, né? E esse discurso, muitas vezes, tem uma intencionalidade de convencimento. Então, a gente também tem duas hipóteses, né? Ou ser passivo, que é assistir, que é ouvir, que é ler um discurso e tá bom, tudo certo, bater a cabeça que concorda, né? Ou seja, de maneira passiva, aceitar tudo que nos é entregue. Ou também a gente pode ser ativo nesse processo, né? Você vai ter que escolher um discurso para você. Todo ser humano escolhe, ninguém é isento de ter um discurso. Mas escolher um discurso com criticidade, né? Que é quando você escuta um discurso, lê um discurso, e ao assimilar, você assimila com atitudes mais críticas, né? Você reflete melhor sobre esse discurso que você assimila. Isso que diferencia um leitor crítico de um leitor qualquer, né? Porque o leitor qualquer, ele vai ouvir um texto e vai aceitar aquele discurso de maneira pacífica. E uma pessoa crítica, ela vai ler, ouvir, assistir, enfim, e ela vai conseguir refletir, né? E ela vai assimilar aquele discurso ou não com muito cuidado. Que é o que está faltando aos brasileiros. Perguntas, se não tiverem perguntas, eu vou continuar. Posso continuar? Ok. Eu trouxe um exemplo aqui de discurso midiático, tá? Porque nós somos, assim, uma sociedade toda, né, cercada de mídias. Uma sociedade capitalista, né? O consumo, ele é uma base para nós, ele é uma base social, assim. E nós somos muito manipulados para consumir. Então, um exemplo muito comum é a indústria da moda, né? Que faz a gente consumir muito, ou seja, a gente assimilar um discurso de consumo e consumir coisas que não são muitas vezes importantes, né? Elas fazem isso, a indústria da moda faz isso conosco desde da nossa imagem, né? O cabelo, o nariz, eles querem que a gente modifique, não se aceite, inclusive, né? Muitas vezes. Mas eu trouxe aqui um exemplo de manipulação, né? Esse aqui é um desfile de uma marca chamada Chanel. Esse discurso aconteceu, esse desfile aconteceu na França, em Paris. E a Chanel, ela é uma marca, assim, né, super famosa, e ela dita discurso, ela dita discursos para outras marcas. Então, quando alguém na Riachuelo desenha uma roupa, ele está assimilando um discurso da Chanel. Ele está tentando imitar na Riachuelo uma roupa que, a princípio, foi desenhada pela Chanel, né? E a Chanel, ela tem, então, ali essa função de criar discursos midiáticos em relação à questão do consumo na moda. E no ano de 2019, ela fez um desfile com essas roupas aqui, ó. O que a Chanel estava tentando difundir ali? Que discurso era esse? A gente pode interpretar que as roupas são o texto, mas o discurso que ela quer criar ali é o tie-dye, que eu nem sei se é assim que fala, né? Que são essas roupas ali com coloridas, né? Com essa mistura de cores. Então a Chanel lançou isso aí. Cada vestidinho desse aí, sei lá, né? Uns 10 mil dólares. Nós não podemos comprar, né? Bom, pelo menos eu não posso. Se alguém da sala pode, eu não posso. Mas a Chanel lançou esse desfile lá em Paris. Lançando moda, lançando um discurso, tie-dye. O que aconteceu no Brasil um mês depois? As blogueiras, né, que hoje são utilizadas ali para difundir o discurso da moda, antigamente eram as modelos, agora cada vez mais são as blogueiras, as influenciadoras digitais, começaram a aparecer com roupas tie-dye. Essa aqui eu acho que é a Tássia Naves, se eu não estou muito enganada. Se alguém puder me ajudar, eu acho que é uma blogueira chamada Tássia Naves, né? Então, ela traz ali algumas roupas mais populares, mais em conta que a Chanel, né? Ela traz aí Farm, Zump, sei lá, algumas marcas ali que eu também não posso comprar. Aqui eu tenho uma atriz da Globo, acho que é a Giovanna Eubank, né? Também usando tie-dye. Então, elas pegam aquele discurso lá da Chanel, que está longe da pessoa comum, né? E já trazem ele aqui um pouquinho mais para as pessoas comuns.
Aí nós, se quisermos o tie-dye, né, se a gente achar que é bonito, gostei, vou entrar na moda. Se o discurso entrar na minha cabeça, eu vou lá e compro uma blusinha da Riachuelo por R$29,90. Eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar a questão do discurso midiático, tá? Como eles vão manipulando, né, a nossa mente para a gente consumir um produto. E eles vão vendendo esse discurso, né? Eles lançam esse discurso, eles propagam esse discurso por meio de pessoas famosas, e aí eles vão, né, trazer para todo mundo ali, para o público em geral, poder, né, comprar caso queira. Vou abrir aqui. Perguntas? É assim que o consumo é feito, né? É por meio da manipulação do discurso. Eles tentam construir em nós uma necessidade de comprar algo e eles tentam fazer isso pelo domínio do nosso discurso, incrustando em nós determinados discursos, né? Alguém quer dar algum exemplo? Alguém comprou alguma blusa tie-dye aqui? Posso continuar, então? Posso continuar? Ok, ninguém quer participar. Mas estão entendendo? Beleza. Vou voltar aqui. Eu trouxe mais exemplos, tá? Tá. Os discursos, pessoal, eles, graças a Deus, né, eles se modificam realmente, né? Eu não acho ruim o fato de os discursos mudarem, né? Uma sociedade, ela pode assimilar um discurso, adotar esse discurso, uma grande maioria crer nele, e posteriormente ela pode modificar a maneira de pensar, né? O que é interessante, né? E eu sou bem assim, positiva em relação a isso. Eu acho que por mais que o mundo tenha muitas coisas ruins e vários discursos que eu não concordo e que eu acho que são negativos, eu acho que a gente vai progredindo aos poucos, sabe? A gente vai fazendo conquistas, né? A gente vai assimilando que determinados discursos não servem e que devem ser substituídos por outros, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tela pintada no século XVI no Brasil, né? E eu quero mostrar para vocês que algumas coisas vão se modificando de maneira muito lenta, mas vão, né? Eu tenho aqui um retrato de uma casa grande, né? Que é uma casa no Brasil escravocrata, né? Que mostra aqui a posição de brancos e negros, né? E naturaliza, né? Então eu tenho aqui uma mulher a comer, né? A entregar restos para uma criança negra, como se ela fosse quase um animal ali aos pés dela, né? Eu tenho uma negra aqui, né, a abanar, as pessoas ali brancas, né? E eu tenho uma naturalização disso tudo. E para as pessoas que viveram nessa época, para essa pessoa que foi pintada ali, né, ela não estava provavelmente entendendo o peso dessa imagem, o peso disso tudo que acontece nessa tela, porque era natural ali que os negros simplesmente servissem aos brancos, né? Como se os brancos fossem superiores. Essa tela é do século XVI. E essa imagem aqui foi de 2020. Nós tivemos, acho que todo mundo se lembra, né? Esse evento que causou, assim, muita confusão no mundo inteiro. Foi um policial americano matando ali, né, à luz do dia, de maneira cruel, um negro, que foi George Floyd. Vocês sabem o que isso causou, né? Então, algo que era natural aqui, provavelmente, né, os escravos servindo, os escravos sendo mortos, os escravos sendo... ainda acontece, ou seja, o discurso ele ainda persiste, né, do racismo. Mas hoje ele já não é mais naturalizado, porque a população atualmente, ela encara o racismo como algo absurdo. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma mudança de paradigma, ou seja, uma mudança de discurso. E essa figura aqui que demonstra, né, uma revolta popular pelo assassinato do George Floyd, ela tem a presença de negros
e brancos, como vocês podem observar aqui, né? Ou seja, a atitude do policial é uma atitude que foi amplamente atacada por negros e brancos, numa clara demonstração de que o discurso do racismo cada vez mais é atacado, né? E o antirracismo cresce, ainda bem, cada vez mais, apesar do racismo ainda ser muito presente. Posso continuar? Posso continuar? Ok. Um outro exemplo aqui, a posição das mulheres na sociedade, né? Eu trouxe aqui para vocês uma revista da década de 50. E essa revista é uma revista que era vendida para as mulheres, né? Nós temos hoje algumas revistas que eu acho que ainda são vendidas para mulheres, tipo Cláudia. Tem algumas revistinhas assim que as mulheres gostam de comprar, né? Que falam de assuntos femininos, né? Então elas falam assim de coisas que mulheres se interessam, né? Os homens também podem se interessar, mas o público é mais feminino. E eu trouxe para vocês aqui uma revista feminina da década de 50, ou seja, uma revista que foi publicada há 70 anos. As avós de vocês, né, talvez a mãe de alguém de vocês tenha essa faixa etária, 70 anos, né? E essa revista foi publicada nessa época. Eu encontrei uma reportagem muito interessante que ensinava as moças solteiras a serem belas, recatadas e do lar. Havia dicas ali. Como a mulher poderia ser bela, recatada e do lar. Que era também uma tentativa de vender o discurso do que seria uma mulher ideal na década de 50, né? Então eu li isso aqui. Li e tive um piripaque, mas li. E vou ler para vocês, tá? Esse texto tem 70 anos. Tem o jantar sempre pronto. Planeje com antecedência. Esta é uma maneira de deixá-lo quem, né? O marido. Saber que se importa com ele e com suas necessidades. Separe 15 minutos para descansar. Assim você estará revigorada quando ele chegar. Retoque a maquiagem, ponha uma fita no cabelo e pareça animada. Seja amável e interessante para ele. Seu dia foi chato e pode precisar que o anime. É uma das suas funções fazer isso. Você pode ter uma dúzia de coisas a dizer para ele, mas sua chegada não é o momento. Deixe-o falar primeiro. Lembre-se, os temas de conversa dele são mais importantes que os seus. Nunca reclame se ele chegar tarde, sair para jantar ou for a outros locais de entretenimento sem você. Em vez disso, tente compreender o mundo de tensão e pressão dele e a necessidade de estar em casa e relaxar. Arrume o travesseiro e se ofereça para tirar os sapatos dele. Fale em voz baixa, suave e agradável. E para não dizer que isso é mentira, eu trouxe a fonte aqui, tá? Guia da Boa Esposa. Meninas, o que vocês acharam disso? Vocês tratariam os seus maridos e namorados desse jeito? Vocês acham que as mães de vocês tratam os pais de vocês assim? Vocês acham que alguma mulher hoje adota esse discurso? A gente ri, né? 3 dias sem parar. Mas esse era o discurso que uma revista da década de 50 adotava, tá bom? E quando a minha avó me ouvia falar sobre como eu seria como esposa, eu falava para minha avó, você isso, eu sou pior do que eu falava. Ela falava assim, você vai apanhar na cara, o seu marido vai fazer isso. E para minha avó, isso era natural, assim, se eu apanhasse na cara, eu tava merecendo, né? Eu não fiz direito o que eu tinha que fazer como esposa. Porque a minha avó ainda tinha aquele discurso que, tadinha, né? Ela aceitou ali, né, pela educação que teve. Mas nós, mulheres, né, nós mudamos esse discurso. Tantas coisas aconteceram que nós acabamos por modificar isso tudo, né? Mesmo porque esse discurso da sujeição feminina, da submissão feminina, ele não é um discurso isento de perigo, né? Ele é um discurso muito cheio de perigo, né? Porque se a mulher ela se põe como submissa,
ela passa a ser um objeto masculino, né? E quando um homem bate numa mulher, quando um homem estupra uma mulher, quando um homem mata uma mulher, sempre que esse homem é ouvido, sempre que esse homem é analisado, entende-se que na cabeça dele existe o discurso que a mulher pertence a ele, né? Então, esse discurso aqui, que implantaram acerca da mulher nos homens, né, e nas mulheres muitas vezes, é um discurso muito perigoso, porque é um discurso que coisifica a mulher como um objeto, logo, ela passa a ser vítima de violência, né, a violência contra ela se naturaliza. Agora, como que esse discurso mudou, né, de tal modo que hoje ele vem sendo superado, né? Às vezes são eventos traumáticos, né? Eu trouxe um exemplo aqui que modificou toda uma maneira de pensar da sociedade brasileira de forma até muito rápida. Na década de 70, essa atriz, o nome dela é Ângela Diniz. É uma foto antiga, foi na década de 70, mas ainda se pode ver que ela é uma mulher muito bonita, né? E ela era uma atriz muito famosa na década de 70. Ela foi assassinada pelo namorado dela. Não sei, não me lembro o nome dele agora. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Esse que está aqui no centro. Ele era um playboy, um homem com poder aquisitivo, uma pessoa muito bem vista, e ele a matou. E quando ele matou, foram alguns tiros, acho que 4 ou 5 tiros, aquela coisa toda. Isso ganhou mídia, né? Porque ela era uma atriz. Agora, o interessante é que ele foi julgado pelo assassinato, claro, né? Ele a matou, ele foi julgado por isso, mas ele foi absolvido. Ele não foi condenado. Essa foto aqui é o dia que ele sai do tribunal sem condenação. Livre. Do jeitinho que ele entrou, ele saiu. E ao absolvê-lo, né, o que o juiz disse? O juiz disse que ele a matou pela própria honra, porque ela estava na praia e ela acabou se mostrando para outra pessoa na praia. Ela, segundo ele, né, ela se mostrou, ela deu bola para outra pessoa, e isso foi razão para ele chegar em casa e dar 4 tiros nela. Argumento dele. Argumento aceito pelo juiz, né? Ele usou a própria honra de macho, né? Machucado, macho ferido, para matar uma mulher. E a sociedade brasileira absolveu esse homem, né? Isso causou um estardalhaço. E esse evento já fez que muitas coisas mudassem a partir de então. E isso na década de 70. A gente está no ano de 2020 e o discurso ainda está sendo ali, né, tentando ser modificado. As mulheres estão tentando ali pegar o direito, né, de possuírem os próprios corpos, né, e direito às próprias escolhas, mas ainda há situações em que os homens agridem as mulheres, a gente sabe de tudo isso. Mas as mulheres têm tentado modificar o discurso acerca do papel delas na sociedade, né, de maneira lenta, gradual e com muito enfrentamento. A Ana Caroline diz, o Kevin falou que tem muito texto assim, principalmente no que toca religião e mulheres, né, alienação pura. Sim. O discurso religioso, quando manipulado, ele é perigoso, né? Tem gente que manipula, né? Porque Cristo, por exemplo, foi o primeiro, que a gente pode ler os evangelhos, né? Ele é o primeiro a dizer que não se pode jogar pedras, né, numa mulher. Ou ele diz o seguinte, quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra, né? Numa mulher acusada de adultério, né? Mas ainda tem gente que consegue pegar o discurso bíblico e manipular de maneira contrária ao que o próprio Cristo disse, né? O pior é que muitos acreditam nisso ainda, levando à violência doméstica. Ana Carolina, verdade, né? Quando um homem agride uma mulher, ele tem aquele discurso antigo de que o corpo dela é posse dele. A Tainara fala que lá na roça ainda tem um pouco disso, às vezes. Eu acho que Tainara em todos os lugares, né? E o Kevin falou, olha o tanto de homem lá apoiando o assassino. Verdade, Kevin. Tem até mulher apoiando ele, né? Porque a gente tem, dentro dos grupos marginalizados, né, pessoas marginalizadas que apoiam o discurso do poder. Isso é normal, né? Mas esse momento aqui foi um choque na sociedade, assim, né? Foi aquele momento assim, cara, o homem matou uma mulher porque ele disse que ela olhou para outro homem. Não dá, né? Ele foi absolvido por isso. A gente tem que rever o discurso. Mas é um discurso muito difícil é um enfrentamento, né? As mulheres que se levantam contra a violência muitas vezes são ridicularizadas, chamadas de feministas, né, e tudo mais. Aí aqui eu tenho
uma piadinha, né? No ano de 2016, houve uma mudança de poder no Brasil por meio do impeachment e o Michel Temer assumiu o espaço ali que era da Dilma, né? A Dilma saiu, entrou o Michel Temer. E ele, um homem assim, já né, em avançada idade, era casado com uma mulher muito jovem, que é essa mulher aqui, que eu não sei o nome, Marcela Temer. E muito bonita, linda Marcela Temer. E ninguém sabia quem era Marcela Temer, né? Ela veio assim, ela virou primeira-dama de um dia para o outro. Quem é essa mulher? Aí virou essa mulher linda lá na beira do Michel Temer, acharam lindo. E aí a revista Veja publicou uma reportagem, né? Que a Marcela Temer era uma mulher bela, recatada e do lar, né? Para fazer uma sacanagem lá com aquele texto anterior que eu passei para vocês, né? Do década de 50, né? Porque a Marcela Temer era uma mulher que não tinha profissão, alguma coisa assim, eles fizeram aquela sacanagem ali, né? Aí vieram os memes, né? Brasileiro adora. Vieram vários memes, né? Bela, recatada e do lar, não sou obrigada. E na época eu lembro que a esquerda tava com uma raiva do Michel Temer, aquela coisa, aí começaram a fazer sacanagem, assim, né? A Madame Courrier, né, que é uma grande química, bela, recatada e do lab. Duas travestis, né, belas, recatadas e do lar. Então há toda uma jogada aqui também com um discurso, né, tentando ridicularizar aquele perfil de mulher, né? O que eu acho péssimo, eu acho que a mulher tem que ser o que ela quiser, né? Mas chegamos até esse ponto aqui. Eu posso dar um passo a mais? Deu para entender a aula até então? Posso continuar? Ok. E hoje, né? Qual a situação do discurso? Bom, falando um pouco sobre o discurso na atualidade. As redes sociais, elas acabaram por aprofundar de cada vez mais a luta pelo discurso, né? Eu nem digo a luta pelo poder, porque o poder é uma consequência do domínio do discurso. Então, se eu domino o discurso, eu chego ao poder. Se eu não domino o discurso, eu não chego ao poder. É mais ou menos isso. Então, as redes sociais, elas meio que trouxeram ali de maneira mais profunda, né, e efetiva, né, essa luta pelo discurso, para que se chegue ao poder. E nós vivemos hoje uma situação em que essa luta pelo discurso é tão ferrenha, né, porque na verdade é uma luta pelo poder, que a gente tem ali a emergência das fake news, que são textos cujos discursos são apoiados em ideias falsas, né? Por isso, muito perigosos. Porque quando eu tenho uma luta pelo discurso a partir de ideologias, sejam elas de direita, de esquerda, sejam elas midiáticas, sejam elas ideológicas, mas essas ideologias têm ali uma tradição, né? Elas são plantadas ali em algo, elas têm uma história, vá lá. As fake news, elas trazem uma manipulação do discurso, uma tentativa de dominar o discurso de maneira diferenciada, que é por meio de uma mentira, né? Nós temos alguns documentários na Netflix, assim, algumas coisas que estão sendo escritas ultimamente, alguns livros que estão falando muito sobre isso, que é uma coisa nova, né? A disputa pelo discurso por meio de fake news, por meio de inverdades, que acabam por ser perigosas, né? Eu nem vou entrar no campo político aqui para não causar confusão, mas, por exemplo, né, o coronavírus é uma doença que acabou virando uma disputa ideológica e sobre a qual se fizeram muitas fake news, criando problemas nesse aspecto, né, até para a saúde da população, né. Eu trouxe uma bobeira aqui só engraçada, que não fez mal a ninguém, tá? Que eu não quero entrar em conflitos com nada, não. Ó, coronavírus no Espírito Santo. Cartório registra a primeira criança com nome álcool em gel. É falso, né? Ainda bem. Cães e gatos podem transmitir a doença? Também é falso. São duas fake news, né, que tentam trazer um discurso ali absolutamente sem fundamento, por meio de inverdades. Vocês estão rindo do álcool em gel, né? Vocês tinham acreditado nisso?
a gente acaba acreditando às vezes, né? O texto chega para nós e a gente muitas vezes sem refletir, e é aí que é o perigo da fake news e é o perigo do leitor sem reflexão, né? Ele acredita em qualquer coisa que ele lê. Eu me lembro que na campanha política de presidente teve muito, né, gente? Foram cada umas assim que tinham que ser colecionadas. Mas as pessoas acreditavam. A minha tia, por exemplo, acreditou que tinha uma fake news que era assim: se a esquerda fosse eleita, os bebês poderiam fazer troca de sexo ao nascer, né? A mãe teve um bebê no hospital, lá no Rio Doce, que não cura quase nem gripe, né? O bebê nasceu no Rio Doce, ai, menino, não quero não. Troca aí, faz uma vagina. Aí os médicos do Rio Doce iriam fazer uma vagina no bebê. Teve essa fake news, e eu me lembro que a minha tia acreditou. E eu tive trabalho para explicar para ela que isso não era uma verdade. Aí eu falei, gente, realmente, as pessoas têm uma tendência a ser passiva diante de textos, né? E isso pode ser perigoso. Então, assim, é uma coisa nova, mas muitas pesquisas têm sido feitas sobre isso no momento, sabe? Sobre a questão ali dos discursos por meio de fake news. Vocês lembram de alguma fake news assim? Que já leram assim e falaram, meu Deus, né? Que absurdo. Mas que caminhou, que muita gente leu, que deve ter acreditado. Alguém quer falar alguma? Vou continuar aqui. Bom, aí eu trouxe, para fechar essa primeira parte da aula, uma frase do grego Aristóteles, né? Trouxe lá um pensador da Grécia, né? Alguém grande. Então, eu achei interessante sobre a questão aqui porque nós nunca estaremos livres de ouvirmos discursos e de adotarmos um discurso. E a gente nunca vai ter um discurso próprio, autoral, né? O nosso discurso sempre é uma escolha ali de discursos com os quais convivemos, né? Agora, a diferença é você ser passivo ou ativo diante de algum discurso que você vivenciou. Então, Aristóteles afirma assim, né? Que o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete, né? Então, mais do que nunca, nós não precisamos de pessoas que afirmem certeza, né? Ao terem acesso a alguma informação. Nós precisamos de pessoas que duvidem, mas precisamos principalmente de pessoas que reflitam, né, sobre os discursos que adotam. Eu vou continuar aqui. Concordam com a frase de Aristóteles? Sim, não? Querem comentar? E aí eu vou continuar aqui com mais dois conceitos: intertextualidade e interdiscursividade, que tem uma relação com tudo isso que a gente viu, né? Mas são conceitozinhos também próprios que precisam aqui de serem explicados. O que é a intertextualidade? A intertextualidade é quando um texto cita outro texto. Então, eu acabei de explicar para vocês o que é um texto. O texto é o esqueleto, é a materialidade do discurso, né? É quando o discurso ele ganha materialidade por meio de uma construção linguística. E o que é a intertextualidade? É quando um texto cita outro texto que já foi escrito anteriormente. Ou quando uma tela, ela pinta algo que já foi pintado anteriormente. Até voltando aqui, por exemplo, a Mona Lisa, né? A Mona Lisa é uma intertextualidade, do jeito que está aqui. A primeira tela é de Leonardo da Vinci, ele materializou essa figura. Posteriormente, outros autores pegaram a tela de Leonardo da Vinci e fizeram brincadeiras com ela. Isso é uma intertextualidade. Eles materializaram um texto que já existia, dando a esse texto uma autoria própria, né? Trazendo alguma coisa ali dele. Por exemplo, aquela poesia, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
É uma poesia do Gonçalves Dias, muito conhecida. Aí vem o Jô Soares e escreve: minha terra não tem pó, minha terra não tem pé, minha terra não tem isso. O que Jô Soares faz ali num poeminha que ele constrói? Né? Ele pega pedaços do outro texto para criar um texto dele, né? Dando a esse texto dele alguma coisa própria, mas se apropriando de um texto que foi feito antes. Isso é a intertextualidade. A interdiscursividade é quando eu me aproprio do discurso de outro no discurso que eu utilizo. Então, praticamente tudo que nós falamos é interdiscursivo. E a própria intertextualidade é interdiscursiva. Porque é interdiscursivo tudo aquilo que se apropria de algo que já foi dito num novo discurso. Eu trouxe exemplos também para vocês entenderem melhor. Aqui, por exemplo, eu tenho uma intertextualidade. Eu tenho Brasil, governo federal, ordem e progresso, que são símbolos da bandeira. Mas eu trouxe a grávida de Taubaté. Vocês se lembram da grávida de Taubaté? Se lembram da grávida de Taubaté? Ela é um clássico, eu adoro a grávida de Taubaté, né? Ela ficou durante 2 anos, praticamente, enganando todo mundo que estava grávida de 4 meninas, com uma bola embaixo da barriga, né? E o brasileiro acreditou. E ela, com isso, né, foi ganhando dinheiro, né? Ela pedia doações, aquela gravidez não acabava nunca. Grávida igual, né, uma elefoa, né, uma gravidez de 1 ano. E ela virou um símbolo, né? Porque eu tenho um meme aqui, né? O país da ordem e progresso também é o país da grávida de Taubaté. A gente não tem certeza, né? Eu tenho aqui uma intertextualidade. E aqui eu tenho algumas propagandas de filmes. Desculpa, eu tenho aqui uma propaganda de feira. Uma feira em São Paulo. Ela utilizou filmes para vender aqui propaganda de verdura, né? O Quiabo Veste Prada, Kill Bill, Melon Rouge, O Coentro Levou. Ah, eu tô lendo aqui algumas coisas, né? Ah, não sei. Mas aí a ideia é pegar filmes da Netflix, né, a capa desses filmes, para fazer uma intertextualidade com algumas verduras. Então aqui eu tenho 2 exemplos de intertextualidade. Mas ao mesmo tempo que eu tenho intertextualidades, eu tenho interdiscursividades, tá? E eu trouxe aqui um interdiscurso, mas sem intertextualidade. Ou seja, um texto que tem interdiscurso, mas que não é intertextual. O Quiabo Veste Prada, é isso aí. Não, a grávida de Taubaté, ela ficou grávida 2 anos pela televisão. Ela ficava andando com aquela barriga, que era uma bola de encher, e todo mundo doando dinheiro, doando dinheiro, doando dinheiro, né? Foi muito engraçado na época. E ela foi a primeira grande fake news brasileira, né? E o brasileiro caiu, sempre cai. O interdiscurso, como eu disse, é quando eu cito o discurso, mas não cito o texto, né? Eu faço um discurso sem me apropriar do texto. Eu até dei um exemplo lá nos vídeos, tá? Para ficar melhor para quem não está entendendo bem aqui, vai lá no vídeo assistir. E eu trouxe aqui um texto bíblico para mostrar para vocês o interdiscurso, como ele ocorre, né? Aí, antes de ler o que está aqui, eu vou rapidinho contar uma historinha para vocês bíblica. E aí depois eu leio para vocês entenderem. O rei Davi, acho que está no livro do... Ah, não sei onde está. Mas o rei Davi foi um rei, assim, muito conhecido, né? Dos judeus, ele foi um grande rei dos judeus, enfim, foi um grande homem. E ele não tinha nada, mas Deus deu tudo a ele, segundo a Bíblia, né? Ele não tinha nada, ele era o último filho de uma família muito pobre. E Deus escolheu ele, e aí ele teve tudo. Ele teve império, ele teve ouro, ele teve mais de 200 mulheres. Ele tinha um grande palácio, ele tinha vitórias na guerra.
Ele se vestia da melhor maneira, ele comia as melhores comidas, ele tinha os filhos mais saudáveis, ele tinha tudo, porque Deus decidiu dar tudo para ele, ele tinha tudo. Certo dia, ele estava lá no seu terraço, lá no seu castelo, né, falando, meu Deus, eu tenho tudo. E aí ele olhou lá para baixo e viu uma mulher tomando banho no rio. E essa mulher estava quase nua, ela era uma mulher linda, ele ficou assim, meu Deus, que mulher linda. E ele desejou aquela mulher. E ele tinha já 200 mulheres, né? Muito lindas também, mas ele quis aquela que estava lá na frente dele tomando banho no rio, quase nua. E ele chamou então um homem lá, um amigo dele, para pedir quem era aquela mulher, para pesquisar quem era aquela mulher. E aí ele falou assim: olha, ela é uma mulher casada, né? Simplesmente isso, ela é uma mulher casada e ela não pode ser sua. Porque, segundo a lei de Deus, as mulheres casadas não podiam ser tocadas por outro homem, isso era um grande pecado, né? E uma vez casadas, assim, deveriam continuar com seus maridos. E Davi, que tinha 200 mulheres e tudo mais que Deus tinha entregue a ele, ele também quis aquela mulher que ele não podia ter. E aí ele descobriu que o marido daquela mulher era um soldado, que o cara não estava em casa, né? Então ele convidou aquela mulher ao palácio, né? E aí, usando o poder que ele tinha, ele conquistou aquela mulher e dormiu com ela algumas noites. E aí ela voltou para casa dela e ele voltou para a cama dele e ele achou que ninguém ia saber daquilo. Mas algum tempo depois, a mulher engravidou. Ela apareceu no palácio falando que estava grávida de Davi. E o marido dela não estava em casa, estava na guerra, então como que ela havia engravidado, né? Era muito certo o que aconteceria com ela. Grávida de outro homem, segundo a lei daquela nação, ela teria a criança e depois seria apedrejada até a morte. E, na verdade, Davi se apaixonou por aquela mulher. Ele estava apaixonado por ela e ele decidiu que isso não podia acontecer. Então, ele pegou uma carta e mandou para o seu general, dizendo o seguinte, né? Ele pediu ao seu general que pusesse o marido daquela mulher no lugar mais perigoso da batalha, de modo que ele não saísse vivo e a mulher se tornasse viúva, né? O general recebeu a carta do rei, Davi leu aquela carta sem entender por quê e também sem perguntar, fez o que o rei mandou. Pois Urias, que era um soldado lá raso, né? Mas o homem daquela mulher, né, num lugar perigoso, naquela mesma noite ele morreu na guerra. O Davi foi informado que Urias morreu e daí 3 dias ele se casou com aquela mulher. E aí ele falou, ó, me casei com ela, o filho é meu e acabou, né? E foi dormir tranquilo porque ele falou assim, só eu sei disso, mas ninguém. E tá certo, tá todo ótimo, problema resolvido. Só que, segundo o discurso religioso, né, gente? Segundo o discurso religioso, aos olhos de Deus nada passa, né? Os homens podem mentir aqui na Terra, mas Deus enxerga tudo. Isso é o que o discurso religioso diz. Então eu vou ler para vocês aqui o que aconteceu depois dessa história toda. E eu quero que vocês entendam o que é interdiscurso com isso, tá bom? Então é um trechinho bíblico, ó. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira, que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você, esse homem, disse Natã a Davi. Esse texto bíblico aqui, ele é um exemplo de interdiscursividade. Porque a história da cordeirinha, que foi pega, né, pelo homem rico
para preparar um jantar, né, aos seus visitantes, ela é a própria história de Davi, que tendo 200 mulheres, teve que tomar a mulher de outro homem e ainda levá-lo à morte para que isso acontecesse, né? O que Natan faz? Natan conta a mesma história, ou seja, ele faz o mesmo discurso, sem citar, né, a história que Davi havia feito, né, para tentar desmascarar ali a maldade que o rei havia, enfim, né, feito ali contra outro homem. Deu para entender, gente? Interdiscurso e intertexto? Sim, as parábolas são discursos. Óbvio que são. Sempre são. Jesus falava por meio de parábolas, né? E era por meio de parábolas que ele fazia os seus discursos. Mas no caso aqui, essa parábola nem é uma parábola do Evangelho, não. Ela é uma parábola do Antigo Testamento. Mas é um interdiscurso, né? Porque ele vai contar para Davi algo que Davi fez, né? Ele vai utilizar o discurso de Davi ali contra ele, né? Para que o próprio Davi fale, meu Deus, como que alguém pode ter feito isso, né? E quem tinha feito isso era o próprio Davi. Mas quando Natan conta a história, ele não faz um intertexto, porque ele não conta exatamente o que Davi fez, né? Ele só usa o discurso que Davi assumiu ali. Então, enquanto a intertextualidade eu uso textos antigos, né, e vou transformando eles, dando um ar autoral, vou inovando esses textos, o interdiscurso não, ele só usa as ideias, né? E aí ele vai por cima das ideias trabalhando. Eu até dei exemplo lá no vídeo que eu gravei sobre o livro do Machado de Assis, Dom Casmurro. O Dom Casmurro é um livro muito conhecido. Todo mundo que é ensino médio ali deve ter ouvido falar, né? Que é aquele livro que o Bentinho afirma que a Capitu traiu. E a grande pergunta do livro é se Capitu traiu ou não Bentinho. É aquela história lá de sempre que ninguém sabe, ao certo ou ao final, se teve traição ou não, né? Então, aquele livro ali é um livro muito conhecido no Brasil. É um livro seminal, né? O Graciliano Ramos, alguns anos depois, acho que uns 40 anos depois, né? Ele escreve o São Bernardo, que é um livro também muito conhecido, mas menos conhecido, mas também é um livro muito bom. E aí, nesse livro, o Graciliano Ramos recria a história do Bentinho, mas ele não cita Bentinho, ele não cita Capitu. Ele usa só o discurso ali do marido traído, né? Mas o Guimarães Rosa, não, o Graciliano Ramos, ele dá uma resposta para Machado de Assis, né? O discurso dele tenta responder aquele discurso, se houve traição ou não. Então, o Machado de Assis, ele fala, ele deixa a gente sem saber, né? A gente não sabe se houve traição ou não. O Graciliano Ramos responde assim no livro, não houve. Ele dá uma resposta para o discurso da traição, né? Sem citar nada do que Machado citou textualmente. Mas ele se ampara no discurso para construir o livro dele. Sobre traição, né? Sobre casamento, essas coisas assim. Eu vou abrir a aula agora para pergunta mesmo, tá, gente? Estou aqui para perguntas, para ouvir vocês também. Vocês podem comentar alguma coisa do vídeo. A aula ficou clara, pelo menos? Deu para entender? Gostaria muito que vocês falassem alguma coisa. Não vão falar? Vocês acham que essas ideias que eu trouxe aqui, que não são minhas, né? Porque as ideias nunca são da gente, elas têm fundamento? Tá ok. Vocês pensavam desse jeito ou teve alguma ideia assim que vocês não tinham ainda se atentado para pensar? Trouxe alguma coisa nova ou nada aí foi novo?
Deu para aplicar na vida, sim? Deu para entender o mundo um pouquinho melhor? Deu para entender as coisas em volta um pouco melhor? Beleza, então, eu vou encerrar a aula, né? Vocês não querem perguntar? Eu vou enviar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Vou jogar ele no Ava Faceli. A Josilene falou que a ideia do discurso na moda foi bem legal, não tinha visto por esse lado. Sim, a moda, eles estão sempre tentando manipular para o consumo, né? E aí a gente acaba comprando aquilo que não precisa ou pagando muito alto em coisas que, na verdade, não tem aquele valor, né? O valor da roupa está mais ligado ao discurso do que ao valor, enfim, da produção daquele produto, né? Até na Idade Média, por exemplo, as pessoas não estavam nem ali para a roupa que elas usavam, né? Bastava cobrir a nudez. Mas com a Revolução Francesa, o século XVIII, porque a Revolução Francesa ela muda o discurso para o liberalismo, né? E o liberalismo ele abre a porta para o capitalismo. Então, o capitalismo ele trabalha com a ideia do consumismo. Então, é um discurso que a sociedade atual, por mais que digam que a gente vive o comunismo no Brasil não sei aonde, a sociedade brasileira é muito capitalista, ela é consumista, né? Ela aceita esse discurso muito bem. Então, ela vai comprar roupa tie-dye, né? Mesmo que seja assim, sabe? Uma coisa que vai passar daqui a um mês, mas a pessoa acaba comprando mesmo. Porque aquele discurso foi projetado nela lá de cima. É uma coisa que vem para formar o consumidor. E eles fazem isso com criança. Você pode observar a criança, tadinha das crianças, né? Elas são logo vitimadas, elas são logo postas como consumidoras. Na verdade, os discursos adoram as crianças, né? A maioria dos textos, eles são preparados para convencimento de crianças, porque você tem que dominar. Para você ter o poder, você tem que ter o discurso. Você tem que ter a posse do discurso. E para você ter a posse do discurso de alguém, nada melhor do que começar muito cedo, né? Então você começa com crianças pequenas, porque aí você já. Você se lembra o caso do Bombril, né? O Bombril que eu contei para vocês, a Bombril faliu total, mas a Bombril tinha conquistado o discurso. Ela tinha já se concretizado, materializado na cabeça das pessoas. E aí ela se segurou por isso. Ela tinha conseguido o poder, né, enfim, ali do mercado, porque tinha dominado o discurso. Toda a área do marketing é baseada nisso. Não existe uma boa pessoa, alguém que domine marketing, alguém que enriqueça com marketing, se não tiver um conhecimento do discurso. Vou falar aqui não de política, mas vou falar do Jair Bolsonaro, por exemplo, né? O padrão do corpo perfeito eles querem dominar o corpo das pessoas, escravizando-as em um padrão, né? Nada melhor do que isso. O Foucault explica tão bem. O Foucault tem livros fantásticos, ele vai explicar ali o domínio do corpo, né? Da sexualidade, tudo. Mas o Jair Bolsonaro, por exemplo, não falando de política aqui, tá? Que eu não vou falar sobre isso. Ele é inteligente pra caramba. Ele é inteligente. Eu não tô falando que ele é uma pessoa assim, sabe? Eu tô falando que ele é esperto. Ele, o filho dele, o Carlos Bolsonaro, eu acho eles espertos. Porque eles estavam ali sem muito recurso, né? Sem muito dinheiro, eles foram entrando na mídia. Depois acabaram entrando em redes sociais, assim, sabe? E eles trouxeram um discurso ali deles, muito por meio de umas maluquices ali, de fake news também. A gente tem que falar que é verdade, né? Porque eles trouxeram, assim, muitas fake news. Outros grupos também, mas eles vieram com tudo. E eles conseguiram chegar ao poder dominando o discurso. Eles conseguiram convencer a população de uma coisa ali. Eles conseguiram fazer muita gente pensar, né? Como eles estavam querendo. Se eles não conseguirem fazer as pessoas se manter nessa linha de pensamento, é uma outra questão, né? Porque eles chegaram muito rápido. Então, como eles chegaram muito rápido, eles não têm ali uma materialização por meio de texto, eles não têm muita coisa que segure ali, né? Eles têm que se rebolar agora. Mas eles foram espertos. Eles ganharam o poder porque dominaram o discurso. E fizeram isso ali de maneira. A gente tem que tirar o chapéu. Concordando ou não com ele, votando ou não nele, né? Se ele está lá é porque ele teve um domínio do discurso. As pessoas
Mais alguma fala? O pessoal do marketing é muito esperto, né? Eles têm que entender, assim, a cabeça das pessoas, né? E contextualizar um discurso para que elas aceitem esse discurso e vender esse discurso. E aí eles geram milhões. Eu lembro a LOL, gente, você lembra de uma bonequinha? Eu sou mãe e vai encher o saco de vocês, que vocês não devem nem ter filho ainda, né? Muitos de vocês, a maioria. Eu tenho filhas pequenas, eu tenho meninas. E eu me lembro que teve um período ali que tinha a tal da boneca LOL. Eu não sei se vocês viram a bendita boneca LOL, que é uma boneca minúscula, bem pequenininha, que vinha numa bolinha. Alguém lembra aqui da boneca LOL, para falar que eu não tô mentindo? A boneca LOL chegou com tudo. Eles conseguiram trazer a boneca LOL. Eu não sei como eles. O que eles fizeram? E aí a minha filha enlouqueceu, ela tinha 3 anos na época. Se eu não desse uma LOL para ela. E aí eu lembro que pai é besta, né? Eu corri no shopping na época, achando que custava, sei lá, R$19,90. Aí quando eu cheguei lá na De Brinquedos, R$180 a boneca. E aquela menina se jogou no chão e queria a boneca, e eu acabei comprando em 10 vezes sem juros. Mas eu me lembro, assim, que quem criou aquela boneca LOL agora tá mais embaixo. Ficou rico, assim, milionário, com uma bonequinha. E aquilo foi no mundo inteiro, né? Foi uma jogada de marketing ali em cima de um brinquedo, que eles fizeram e muito bem. E depois, boneca de coleção, aí depois veio ainda um monte de pirata, uma coisa louca, assim, sabe? E aí eu comecei a comprar boneca pirata, ela não queria. Foi uma loucura. Mas é um exemplo de como eles chegam também com esses discursos na infância, né? A boneca, olha bem, para tentar fechar aqui a aula, a boneca é um texto, né? Digamos assim, a boneca é a materialidade. A maneira como eles configuraram essa boneca, né? As características dela, a ideia de ser uma coisa colecionável, as cores, a bolinha que ela vinha dentro da bolinha, né? Isso ali foi uma construção de discurso em cima dela. Deram a ela aí uma característica própria que acabou convencendo as crianças, né? Enlouquecendo, falindo os pais. Alguma observação? O meu conselho, até acho que foi o Adriano que falou aqui, né? A gente tem que ouvir tudo pensando que há um discurso. Sim, as minhas próximas aulas serão sobre isso. Eu vou trabalhar isso melhor com vocês. Tudo tem um discurso, a gente vai trabalhar isso melhor agora, como identificar, como esse discurso se materializa, né? O objetivo aqui é tornar vocês, assim, é sempre aquela história, né? Leitores mais críticos e escritores mais espertos, né? Leitores mais críticos para entender os discursos que são trazidos e escritores mais espertos para conseguirem também disseminar discursos, né? Essa é a ideia. Alguma pergunta? Senão vou encerrar a aula aqui. Ficou claro, então, para todo mundo? Beleza, eu vou encerrar a aula. Alguma discussão, algum problema, alguma coisa que não entendeu, podem também enviar mensagens. Vou pôr esse vídeo no Ava Faceli, tá bom? Vou considerar quem está participando das aulas, que agora eu estou gravando, então eu vou dar presença para quem está participando das aulas presenciais, né? Vou passar atividades na quinta, porque aí eu vou fazer assim agora. Eu vou fazer aulas presenciais na segunda e vou fazer aulas com vídeos e também com atividades na quinta, tá bom? E também atendo vocês em qualquer horário quando precisarem. Eu tô com dificuldade de gravar vídeo toda segunda e toda quinta, tá muito complicado para mim. Aí eu vou fazer aula presencial na segunda e vídeo na quinta. E atividades na quinta também, tá? Valendo nota, valendo presença. E vou também observar quem participou aqui para dar presença na aula virtual. Então é isso. Obrigada, tá? Pela participação de todos vocês. Bom final de noite e boa semana. Certo. Vou terminar aqui a gravação, tá?